Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a ficar de pé para começarmos o trabalho nessa noite com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E todos dizem amém. Eu queria convidar nessa noite a irmã Dileuza para proceder com a leitura bíblica oficial e o hino congregacional. Lembrando antes que hoje vai ter uma inversão, nós vamos começar com a escola bíblica e depois o círculo de oração. Irmãos, lembrando que hoje nós não passa de 8 horas o culto, amém? Termina 8h30, hoje termina 8 horas em nome de Jesus. Dileuza, pode vir para cá. Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, escola bíblica e em seguida o círculo de oração. Lição 12, nós estaremos estudando hoje a penúltima lição do trimestre. Está terminando, viu? Está terminando. Só falta agora a semana que vem para em julho começarmos com a nova lição. Já temos 7 lições viajando de São Paulo para Maceió, chegar amanhã, e amanhã já estaremos entregando os irmãos. E quem quiser mais lição, pode me procurar que a gente vai pedir sua lição também. Em nome de Jesus. Bem, nós estamos diante da lição 12, que traz o título de A Reconciliação de Jacó com Esaú. A reconciliação de Jacó com Esaú. Repita comigo. Texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro
e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Gênesis 33, versículo 4. Glória a Deus. A leitura bíblica nessa noite se encontra em Gênesis capítulo 33, versículo 1 ao 10. Quem não tem a lição pode acompanhar pela sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No primeiro livro da nossa Bíblia, Gênesis 33, de 1 ao 10. Gênesis 33, de 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram os servos, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse-lhe Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. A igreja diz: amém. Meus amados irmãos, nessa noite, para trazer a lição, a introdução da lição bíblica de número 12, que trata a respeito da reconciliação de Jacó e Esaú, eu quero convidar a irmã Ana. Eu quero perguntar a vocês, qual é a palavra-chave dessa noite, dessa lição? Reconciliação. Apresentando também em oração a filha de Vânia, Luísa, né, que ela está com dente. Vai fazer um canal e ela está sentindo dores. Mas nós vamos resolver. Eu já entrei em contato com o clínico geral, amigo meu, e ele vai passar a medicação para que alivie a dor até o dia dela fazer o canal. Amém? Ainda hoje nós temos notícia de um médico para ela. Salve da igreja com a paz do Senhor. A introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava
temeroso e ansioso, mas Esaú encontra Jacó, abraçou e beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornou-se uma tragédia, mas o Senhor interveio nessa oportunidade. Veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos que tiveram algum tipo de entendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Agradeço a minha oportunidade. Palmas, igreja, para Jesus. O próximo a ser convidado para fazer a leitura, segundo o nosso script, é de Leusa, primeiro tópico completo. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. E aqui o primeiro subtópico, irmãos em conflito. Primeiro parágrafo, Jacó, já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio às circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração do jejum e da adoração até que vejamos o agir transformador de Deus em nossas vidas e na vida de nossos familiares. Lucas 11, versos 5 ao 10. Segundo parágrafo, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano. Seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Conferências, capítulo 27, versos 31 ao 34. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Capítulo 32, versos 11. Terceiro parágrafo, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Gênesis 33 e 1. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais também tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Amém. Sinopse 1. Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que acertar. Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflitos e tinham muito em que se acertar. Segundo o nosso script, para ler o tópico 2, eu quero convidar
O tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú, Deus entra em ação. Eu quero convidar Yara. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Aquela altura, pela bondade e intervenção de Deus e incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e em atitude de humildade não como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes e humildade tem poder para dissipar a ira e nós conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendemos com ele que menso e humildade de coração. Vamos aplaudir. Para ler o parágrafo 2 do segundo tópico, Júlia. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver tanta humildade, inclinou-se ao chão. Inúmeras vezes toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Gênesis 33 e 4. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as fronteiras são como ferrolhos de um palácio. Provérbios 18:19. Vamos aplaudir. Segundo parágrafo do terceiro parágrafo do segundo tópico, João Vicente. O perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, envergonhado,
e o nome de Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso e se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhado, o diabo desejamos que ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar entendimento como ensinou Jesus. Mateus 18, 15, 17. Vamos aplaudir para Jesus? Sinopse 2. Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Eu quero saber aqui quem é irmãos. 2 irmãos. Vem aqui 2 irmãos, por favor. O segundo tópico que foi lido por Júlia de Elivânia me chamou a atenção, porque diante do encontro houve um abraço de choro e de perdão ao invés de vingança. Quem é irmão aqui? Irmão legítimo. Vem aqui, por favor. 2 irmãos. Eu e Nélio, vem cá. Nélio, você vai me dar um beijo e eu vou lhe dar outro. Agora você vai ter que chorar, porque já tem Esaú. Vai ser lindo. Venha cá, Nélis. Eu vou fazer a dramatização aqui com o diácono Nélis, o que foi que aconteceu. Se você é crente, deve perdoar qualquer afronta ou qualquer incômodo ou raiva que alguém lhe faz, porque sem o perdão nós não temos um coração limpo. Nosso coração só é puro se a gente aprender a perdoar como Jesus. Nélis, você quer ser Esaú ou Jacó? Jacó. Jacó, então eu queria matar ele. Misericórdia, está repreendido. Esaú queria matar Jacó. Claro, Sena, faz mais de 4.000 anos. Então, quando eles se encontraram, olha o que aconteceu. Nery, fica aqui, que é pro vídeo pegar bem direitinho. Eu sou... Peraí, você é quem? Jacó. Ah, desculpa, é ao contrário. Venha pra cá. Fica aqui. Venha. Eu sou Esaú. Eu vou fazer uma cara bem feia pro seu lado. Chegar perto dele, se ajoelhe e peça perdão. Esaú, perdoe. Meu irmão, porque tanta gente para guerrear. Irmãos somos. E a partir de hoje eu te convido para morar na minha fazenda e te dar tudo que você e a sua família precisar. Se levante e me dê um abraço. Sai o choro, viu? Sem perdão, não chega no céu. Vamos perdoar para a gente chegar no céu. Segundo o nosso script aqui, terceiro tópico, Diácono Neres, dirigente da igreja, vai ler o terceiro tópico completo. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler. Os irmãos se separam depois do encontro e do perdão entre os irmãos. Esaú voltou para Seir e Jacó foi para
cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 3:16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimentos em nosso coração. Segundo Efésios 4:32. Devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins, que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Jacó levanta um altar ao Senhor, e o patriarca comprou dos filhos de Amon, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 33:20. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único verdadeiro. Gênesis 33:20. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levados como altares. Que Deus venha tornar o primeiro lugar. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35:2. Palmas para Jesus mesmo. Amém. Meus irmãos, Sinopse 3. Depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família. Houve uma reconciliação, houve perdão, houve choro, houve humilhação. Deus reverteu o quadro. Jacó tinha medo de seu irmão se vingar e matar ele e toda a sua família. Mas o Senhor disse que depois do encontro deles, cada um seguiu o seu caminho em paz, perdoados, reconciliados e acertados. E o nome do Senhor Jeová, o Deus de Israel, foi glorificado pelo perdão. Quem aqui tem dificuldade de perdoar, levante a mão. Quem acha o que é mais difícil, pedir perdão ou perdoar? Para mim eram os dois. Agora, quando eu fico preocupado com essa situação, eu digo em nome de Jesus e do Evangelho, eu vou lá, dou um abraço na pessoa e choro e digo, me perdoe que o errado sou eu. Senão, o Espírito Santo não vai operar na minha vida, porque vai ter barreira no meu coração e raiz de amargura. Então eu tenho que ter um coração puro e as mãos limpas para que o Espírito Santo possa atuar no meu coração
e fazer na minha vida a vontade dele, me usar, me encher, me dar dons, operar milagres através das minhas mãos. O perdão libera tudo de Deus, tudo de bom que Deus tem para os seus filhos. Por isso que nessa noite, se eu já machuquei alguém aqui, me perdoe. E se alguém me machucou, está perdoado em nome de Jesus, porque o perdão é de Jesus e foi Ele quem nos ensinou. Amém? Agora, seguindo o script para terminar a lição bíblica nessa noite. Conclusão, Eduarda, filha de Dinha. A família de Adrião, Abraão, Isaac e Jacó enfrentará muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó não são consequências de queda. Gênesis 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Vamos aplaudir para Jesus? Parabéns, Dinha. Fiquei feliz do Dinha ter sido colocado essa semana na programação para ler uma parte da escola bíblica, porque isso é desenvolvimento para as nossas crianças, pré-adolescentes, que logo se tornarão jovens. Samuel faz a festa. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Samuel de Cibele, Sarinha de Nascida e Antônio de Vânia estão liberados. Só eles podem soltar a franga. Quer dizer, soltar a franga que eu quero dizer, brincar, sorrir, gritar. Porque eles são crianças mesmo. Eles estão aqui é brincando mesmo, sendo felizes. Agora, maior do que ele, quem zoadar, eu peço para a Seninha aqui fazer uma careta bem feia e você correr. Seninha, como é que você faz uma careta bem feia aqui para quem for desobediente? Faça uma careta bem feia. Puxa. Ai, meu Deus. É bom a gente sorrir, faz bem a saúde. Eu quero ver quem faz uma careta mais feia do que ele. Vem aqui, uma pessoa faz uma careta mais feia do que ele. Venha. Eu quero ver quem vai ganhar aqui essa noite um brinde para fazer a careta mais feia do que Seninha. Venha para perto da filmagem. Faça uma careta bem feia para a criança que zoada muito.
Uma careta bem feia. Uma careta para ficar olhando pro povo. Faça. Faça a careta. Muito bem. A careta dela foi uma careta mais simples. Vem, Yara. Agora Yara vai fazer a careta do Shrek. Vem pra cá. Faça uma careta aí bem feia. Vou fazer a careta da Fiona. Já acabou de fazer a presepada? Venha, Laizinha, fazer uma careta feia para quem estiver zoadando. Eu até agora, Seninha tá ganhando em primeiro lugar. Calma que Seninha ainda não foi superado. Faça uma careta bem feia aqui, para quem estiver zoadando. Olha, se ela fosse fazer uma careta dessa para mim, eu dizia, pode partir o bolo, o queijo, botar o café e a Coca-Cola. Ô careta tão bonita. Bom, as caretas por hoje parou. Seninha é vitorioso! Parabéns! Vamos convidar o dirigente da Igreja Diácono Neres para orar, terminando a lição, a escola bíblica de número 12 dessa noite. A reconciliação de Jacó com Esaú. Mas Diácono Neres termina orando, agradecendo pela escola bíblica nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento. Meu Deus, aplica cada palavra, cada ensinamento que foi dado aqui nesta noite, aplica em cada coração, meu Deus. Abençoa o teu povo, te faz presente, fica conosco, nos conduz, meu Deus, nos dá sabedoria e orientação para prosseguirmos. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem. Palmas para Jesus!